Vamos pôr isto aqui a bombear. Aproveitar enquanto tem alguma luz. Hoje nem vale a pena ligar os punhos aquecidos, porque este tempo anda todo marado. Temperaturas de 20 graus, para nós, para andar de moto, está de categoria. Agora, para o resto, tudo precisa de geada e frio e chuva, está tudo como há de ir. Ai, Jesus. Então vamos lá arrancar para a introdução e já voltamos. Até já. Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Este é um tópico, isto nem sempre nos surgem tópicos, não é? Já de vez em quando anda-se aí a debater sobre os tópicos que há de falar, e nem sempre aparece coisas interessantes. Daí por vezes os vídeos terem mais visualizações, outros vídeos terem menos visualizações. Muitas das vezes tópicos ou determinados temas que a gente aborda aqui, para nós, isto vai ser para encher chouriços e tem grande receptividade e tem muitas views. Outros tópicos que muitas das vezes nós abordamos aqui e que para nós, isto vai bater forte e não tem visualizações nenhumas, ou porque falhamos na thumbnail, ou porque falhamos na descrição, ou seja, isto se fosse tudo um mar de rosas, aqui a combinação perfeita é os tópicos baterem com o título dos vídeos, com as thumbnails e com as próprias descrições dos vídeos, não é? Porque, como vocês sabem, também as descrições ajudam na recomendação dos vídeos para o YouTube. Mediante determinadas descrições poderá recomendar mais os vossos vídeos ou não a determinados utilizadores. Pronto, mas eu já fiz a minha parte aqui em relação a isso, que pôs muita gente aí a pesquisar o que era o SEO e o que era o algoritmo do YouTube. Já fiz a minha parte, sinto-me concretizado por isso, porque as pessoas estudaram, esforçaram-se, tentaram perceber o que eram, porque apesar de muitos dizerem que eram youtubers e que fazem motoblog, nunca tinham ouvido falar, nunca tinham pesquisado sobre e pensam que muitas das vezes as coisas caem do céu. E não cai, ok? É só aqui um à parte. O tópico é aqui um bocadinho sobre as motos, os novos modelos que estão a sair quase diariamente, e qual é o foco de determinadas marcas. Eu vejo que determinadas marcas, para não variar, apostam em modelos já consagrados que
dão-lhe aqui uma pitada aqui e acolá e melhoram os modelos sem grandes extravagâncias, porque sabem que à partida, como o modelo é um best-seller, não vale a pena estar a mexer muito, metem-lhe só mais aqui uma tecnologia, um upgrade de tecnologia. Como vocês poderão ter visto na Africa Twin, nem terão feito grandes atualizações a nível tecnológicos, mas só aquela diferença de jante, de ter alterado a jante de 21 para 19, pá, já fez uma diferença brutal mesmo, já fez aqui uma diferença mesmo brutal para o utilizador comum, ok? E as marcas, por norma, mexem-se, ou os grupos ou os departamentos de engenharia e desenvolvimento, pá, tentam perceber onde é que podem melhorar, como é que podem reforçar as vendas, pá, muitas das vezes dando só um toquezinho insignificante e que faz logo toda a diferença. Foi, por exemplo, aqui o exemplo da Africa Twin da Adventure Sports. Opa, a moto é uma moto já por si só muito boa. Pá, não vale a pena inventar aquilo que já está inventado e que já está mais que bem inventado, não é? É quase como tentarem redescobrir a roda. Se a roda já está inventada, não há muito mais a fazer. Podem-lhe meter ali mais um bocado disto ou daquilo, mas a roda já foi inventada. Nesse sentido, o que é que me despertou interesse? O que é que as marcas, na sua grande generalidade, andavam a fazer para tentar cativar pá, o público no geral, os amantes de motas, não é? Porque o principal objetivo, os fabricantes de motas não são associações de caridade, nem fazem isto porque, pá, tudo bem que lhes dará gosto, mas acima de tudo isto é um negócio. E eles percebem que isto funciona como um negócio, não é? E têm que tentar ir de encontro ao que o cliente quer. Não há volta a dar, pá, e até existem muitas multinacionais que fazem estudos complexos mediante o produto que estão a vender ou o serviço que estão a prestar, não é? De como é que gostariam que o produto fosse, como é que gostariam de ser abordados, ou seja, fazem aqui uma série de estudos de mercado para tentar perceber, pá, o que é que o cliente procura e mediante isso tiram as suas conclusões e focam o seu desenvolvimento no produto ou naquilo que seja baseado naquele estudo. A verdade é que algumas marcas, a meu ver, fizeram bons estudos e, na minha modesta opinião, estão a encaminhar no caminho certo, pá, nomeadamente a Suzuki. Pá, podem dizer o que quiserem, mas, a meu ver, a Suzuki, pá, acho que está a ir no caminho certo, no sentido que está a ir de encontro àquilo que o consumidor procura. Peca um bocadinho no preço e na falta de informação ou na falta de divulgação do próprio produto que está a vender. Ou seja, as campanhas de marketing são muito fracas, porque por norma, comparativamente, por exemplo, modelos semelhantes da marca Suzuki ou de outra marca qualquer, o que apela normalmente logo assim no primeiro impacto é o preço. Se o preço da marca concorrente é mais apelativo, eu vou ter, ou vai-me despertar um interesse superior e eu ir ver primeiro aquela moto. E só depois, se realmente aquela moto me desagradar muito, é que eu poderei ir ver o modelo da Suzuki.
Mas no entanto, ninguém explicou que o modelo Suzuki base já traz mais uma série de extras que o outro da concorrência não traz, que se fores a comprar à parte, que irá para o mesmo preço ou a moto ainda irá ficar mais cara. É isso que muitas das vezes o consumidor não percebe, mas está a resultar. Por exemplo, na Honda está a resultar. A Honda também está a começar a optar pelo sistema de packs, porque põe as motas relativamente mais baixas de preço base, mas depois carrega-nos com os packs, porque tu agora não podes comprar ou uma mala ou uma top case, porque está incluída num pack que traz mais algo que tu até poderás nem querer, mas és obrigado a comprar o pack, ok? Ou seja, isto para dizer o quê? Que as marcas estão a delinear estratégias de arranjar maneiras de nos ir ao bolso sem a gente dar fé. Contudo, acho que existem marcas que estão a andar um bocadinho para trás neste desenvolvimento ou nesta capacidade de nos ir buscar dinheiro ao bolso. Uma dessas marcas é a Kawasaki, vou já começar por aí. A Kawasaki, ao contrário do que é a grande maioria de todas as outras marcas mais conceituadas, nomeadamente, nem vou falar em marcas chinesas, nem em marcas conceituadas, marcas europeias, marcas japonesas, porque os chineses, na sua generalidade, já possuem tudo e mais alguma coisa, ok? Se for preciso, até têm motas a andar com hamsters lá dentro e não sei o quê, porque é mais ecológico e não sei o quê, não sei o que mais. Pá, não interessa, isto aqui já foi um bocado de sarcasmo aqui à parte. Mas isto é para dizer o quê? Como é que é possível, por exemplo, onde é que a Kawasaki, por exemplo, se baseou para desenvolver uma Ninja, uma moto Ninja? Aquilo chama-se, salvo erro, eles desenvolveram dois modelos completamente elétricos, salvo erro é a E1, que será um modelo mais barato ou com menos autonomia, ou com menos capacidade, e depois, salvo erro, tem o Z1, esquece qualquer coisa, se também não falha por muito, é algo deste género. Ou seja, motas desportivas, só pelo nome Ninja, diz logo, informa-nos logo qual é a vertente delas, não é? E metem-me estas motas full elétrico, totalmente elétricas. Aquilo tem umas cassetes que dá para trocar, ou seja, não sei se eles darão alguma cassete extra enquanto uma fica a trabalhar na própria moto ou fica a descarregar na própria moto, a outra poderá ficar a carregar em casa, não sei, não me tive a informar sobre isso. Sei que é um que teoricamente é o modelo mais fraco, tem uma autonomia de cerca de entre 70 a 80 km no modo eco, ok? Onde a velocidade máxima no modo eco para uma Ninja rondará os 65 km/h. What the fuck, my friends? Quem é que compra uma Ninja para andar a 65 km/h por uma autonomia de 70 km? É que aquilo, a nível ergonómico, nem se pode dizer que seja uma moto prestável para levar para o trabalho. Depois a outra terá um pouco mais de autonomia e terá um pouco mais de velocidade de ponta. E depois ainda lhe metem lá um suposto boost, que lhe permite chegar a uma velocidade alucinante de 95 km/h.
Mas claro, com a autonomia de 70 km/h deve passar logo para metade, para 35 km de autonomia, não é? Faz algum sentido a Kawasaki ter desenvolvido uma Ninja full ou totalmente elétrica? Em que é que eles se basearam para desenvolver esta moto? Para estar a ganhar pó nos stands? Inclusive os stands já estão a anunciar, os stands representantes da Kawasaki já estão a anunciar como tendo lá, como se fosse uma grande coisa, como se fosse algo espetacular ver lá a moto. Eu não vejo a moto a sair sequer do stand, aquilo vai ficar a ganhar pó. Entretanto eles fizeram outra que equivale tipo a uma cilindrada 6,5. Também, salvo erro, se não é Ninja é algo do género, também uma moto desportiva, mas essa tem motor a combustão. Nas elétricas, desculpem-me lá, os preços rondarão entre os 8.000 e os 11.000 euros, dependendo se vocês compram a versão E ou a versão Z. Vocês sabem o que é que conseguem comprar por 8.000 euros ou por 11.000 euros? O motom que vocês conseguem comprar com esse dinheiro? A Kawasaki está a pensar em quê? Anda a enterrar dinheiro nestas motecas, nestas motinhas de fazer de conta para quê? Eu não estou a conseguir perceber qual é a política de investimento da Kawasaki. A híbrida ainda poderei entender um bocado, porque tem um motor a combustão e depois tem ali um motor que lhe dá mais, salvo erro, 12 cavalos. Ou seja, o motor a combustão em si tem cerca de 30 e tal cavalos, depois mais os 12 do motor elétrico. Vai ali mais ou menos por uma moto de cilindrada média, ou seja, equivalente a uma 6,5. Mas mesmo assim a moto já vai para casa também, sei lá, dos 12.000 euros. Não são motas nada baratas, estas híbridas. Depois aquilo também tem um poder de autorregeneração e não sei o quê, não sei o que mais. Aí até poderei ponderar, mas mesmo assim, preço versus aquilo que a moto nos oferece, é ridículo, eu por 12.000 euros, a vastidão de motas que eu consigo comprar, que me oferece muito mais, e mesmo R's, não é? Dentro do patamar das R's, do mesmo segmento das Ninjas, é um leque brutal. E algumas bem mais baratas. Não estou a perceber, não consigo descortinar qual é a política da Kawasaki. Depois, está-me a apostar nisto, das elétricas, e toda a gente neste momento procura motas trail, que foi uma coisa que a Suzuki abriu os olhos, e foi assim, à semelhança da Honda e de outras marcas, como foi a BMW e mesmo marcas chinesas, têm apostado forte nas trailers. A Kawasaki também parece que está-se a renegar ao mais evidente possível. Não quer apostar numa moto trail, está simplesmente a relegar para quinto plano
qualquer tipo de modelo trail que possam vir a desenvolver. Não há notícias de nada, nadinha da Kawasaki que diga, opá, vamos fazer uma moto trail, vamos fazer 2 motas trail, vamos fazer uma medial trail e uma big trail. Nada. Para entrar no mercado, opá, se calhar eles pensam que o mercado já está super espremido e não querem andar a rivalizar com modelos que já estão mais que, como é que eu ia dizer, batidos, não é? E que são top de vendas de segmentos, determinados segmentos da trail. Opá, mas a verdade é que o mercado tem que ser concorrência, não é? Porque se não houver concorrência, depois os outros fazem o preço que querem. E isto ajudaria também a gente ter um leque mais alargado de outro tipo de modelos e outra abertura, porque senão é sempre arroz com feijão, e temos que nos virar quase sempre para as mesmas marcas. As únicas marcas que vieram destoar aqui um bocadinho aquelas ditas convencionais foi as chinesas, bem a quem viera. As chinesas é que vieram destabilizar aqui um bocado o mercado e obrigaram com isso também Hondas e afins a baixar preços. Inclusive a própria Suzuki está a voltar atrás em determinados preços das motas quando as lançou, e agora está-lhes a tirar cerca de 700, 800 euros às motas. Um desses casos, por exemplo, é a Suzuki a V-Strom 800DE. Começou a vendê-la por 10.990 euros ou o que foi, e agora está-lhe a tirar 800 euros, está a 10.100 euros, é assim uma coisa qualquer. Baixou-lhe, tirou-lhe 800 euros à moto, assim do nada. Porquê? Para ver se o pessoal agarra nas motas, senão o pessoal está a fugir tudo para onde? Para as Transalpes, ninguém agarra naquilo. Ninguém agarra numa Suzuki, numa V-Strom, porque a primeira coisa que faz é olhar para o preço. Olhando para o preço, fica logo desmotivado, não é? E depois também tem uma estética diferente, que não é qualquer pessoa que olha para aquilo e diz que, pá, que lhe apela, não é? E apesar da Transalp ao início ser muito criticada por parecer uma CB500X, a verdade é que o pessoal comeu tudo aquilo e agora adora aquilo e está a ser espetacular, top de vendas. É o que é, pá, não sei, existe aqui algumas marcas que estão a dormir, uma delas é a Versys, não percebo, anda-me a apostar, a Versys, a Kawasaki, que, pá, aposta-me nas motas desportivas, nada contra. Tenho uma moto que eu adoro, que é as RS, a 6,5 e a 900, adoro aquele estilo de moto. Depois tem uma Cruiser que é a Vulcan, que também já está ali naquele processo de incubação que não sai do mesmo, assim à semelhança das RS. Depois tem as Zs, que também não sofrem quase alterações nenhumas, não existe upgrades nenhuns tecnológicos, nem de design, é quase chapa 5 de uns anos para os outros, não existe ali upgradezinho nenhum. Aquilo é quase chapa 5 todos os anos, e aumentar-lhe o preço, não sei, aos 500 paus cada vez, sem lhe fazer praticamente nada. Por menos é essa visão que eu tenho da coisa. E depois tem as Versys, que a meu ver são aquelas que se vendem melhor, juntamente com as Zs e as Ninjas. Embora as Versys mais, até possivelmente mais a 6,5, porque dá-lhe um aspecto mais desportivo, e é ali uma Sport Touring. Agora, trail pura e dura, esqueçam, não tem nenhuma. Pá, é o que é. Depois, aqui também outra pequena desilusão que eu tenho tido é relativamente à Yamaha. A Yamaha também
infelizmente, parece que não tem ouvido o público na sua grande generalidade. Não sei se está à espera de algum milagre com a parceria da CF Moto, mas a verdade é que tem apostado forte nas Tracers, inclusive assim à semelhança do que tem feito com as Tenerés. Tem lançado Tracers novos, GT, GT Plus, GT TDI, só lhe falta lançar a GT TDI. São motos que se vendem bem, mas basicamente a Yamaha é outra que não tem uma moto que se possa dizer trail, desde a Teneré 1200, a Super Teneré 1200. Tem andado a apostar em quê? Na Teneré convencional, também é outra, também já tem versões até dizer chega. Tem versão Rally, versão World Ride, versão World Tour, versão sei lá, tem versões para tudo aquilo. Quer dizer, e não desenvolve uma moto que eu possa dizer uma Medial Trail e uma Big Trail, porque não as desenvolve, porque simplesmente está focado em Tenerés e Tracers. E depois tem ali um nicho de mercado que poderá ser as scooters e tudo mais, e depois tem ali as MTs, também se vende bem, e a meu ver, como as MTs juntamente com estas Tracers e as Tenerés têm feito milagres na contabilidade da Yamaha, eles não se estão a preocupar em desenvolver neste momento mais nada. Só se o mundo der aqui uma reviravolta de 180 graus é que cheira-me que eles vão lançar algo novo tão cedo. Este ano pensava que eles fossem aproveitar tipo ali a plataforma da Tracer 9, e fazer tipo uma Teneré 900, mas com uma vertente mais estradista, assim à semelhança do que fez a Honda com a sua Africa Twin Adventure Sports, não é? Que tornou-a muito mais estradista. Porque eu já disse isto mais que uma vez, pouca gente terá aptidão para pegar numa Teneré e pô-la fora de estrada, realmente a dar-lhe brita e a gozar das verdadeiras aptidões dela, porque isso não acontece. O comum dos mortais compra a moto porque diz que é bonita, porque diz que é da moda, porque pode dizer muita coisa, mas não usufrui metade daquilo que ela pode nos proporcionar em fora de estrada. E eu também não, é aquilo que eu digo, para mim a moto não serve 220 e tal quilos com uma altura ao solo de cerca de 890, meu Deus, aquilo era para eu não ter amor ao dinheiro e andar sempre a levantá-la do chão, não é? Aquilo era melhor que... e tinha que frequentar ginásio, senão estava lixado das minhas costinhas e das minhas pernas e dos meus braços. Também estou desiludido um bocadinho com a Yamaha nesse sentido, porque realmente é um segmento, as trail e as big trail, ou as trail e as medial trail, se vocês lhe quiserem apelidar desta forma, são segmentos muito bons mesmo de vendas, do mercado muito apetecível em todo lado, não é só aqui na Europa. Eu acho que é generalista, é no mundo inteiro, não é? E estas marcas não estão a apostar nessas plataformas, principalmente a Kawasaki e a Yamaha, mas destas duas a Kawasaki está a levar, não sei o que é que eles andam a pensar na vida deles, porque inclusive eu posso dizer aqui, a concorrência tem motos elétricas. A Yamaha tem uma elétrica,
Opá, quase todas. A Honda tem uma elétrica, 100% elétrica, mas apostaram em plataformas muito mais pequenas, muito mais semelhantes a scooters, pá, que têm outra ergonomia que nos permite utilizar a moto mais no contexto diário e mais apelativo até para a gente podê-las levar para o trabalho. E a Kawasaki fez aqui, eu não sei, inventou aqui uma moto elétrica desportiva, uma Ninja elétrica, 100% elétrica, não sei para que contexto, nem sei para que tipo de utilizador. Fazia sentido, assim como a Yamaha, ter apostado numa moto elétrica, que acho que, salvo erro, é a Nio. A Honda, não me lembro agora da moto que é. Opá, e outras motas e outras marcas que agora vocês podem me argumentar, opá, existem aí marcas que são tipo a Tesla das motas e que aquilo tem motas esportivas a zimbrar. Opá, pois tens por exemplo o top, para mim, que eu não sou grande conhecedor demais, tens a marca a Zero, que aquilo é uma marca americana de desenvolvimento exclusivamente de motas elétricas. Tem motas com capacidade de, por exemplo, 300 km, autonomia de 300 km e de velocidade de ponta também de 200 muitos quilómetros, que inclusive eu tive para testar, porque o concessionário é aqui em Gondomar, sempre que pode-me dar a qualquer altura na telha e ir lá testar a moto. E eu sei que aquilo anda, e anda muito bem, e que tem uma autonomia que me possa dizer que me dará, pá, mais conforto. Ou seja, de 250 a 300 km, estou a falar de cabeça, mas penso que será mais ou menos isso. Agora, são marcas tipo à semelhança da Tesla, não é? Então aqui, para pormos em termo de comparação, que só se dedicam àquilo, a veículos elétricos, e têm toda uma panóplia de modelos, têm desde modelos esportivos, têm modelos convencionais, têm até motas de trail, ou supostamente de trail elétricas. Opá, tem uma variedade, uma grande variedade de motas, esta marca Zero, ok? E dedica-se àquilo plenamente, exclusivamente, assim à semelhança da Tesla, pá, e foca-se naquilo. Agora, a Kawasaki está-se a focar, ou está a tentar fazer concorrência a quem? Está a tentar vender motas a quem? Quantas Zero, que é a marca mais conceituada a nível de elétricas, é que se vendeu cá em Portugal, por exemplo, nos últimos 10 anos? E se a Zero vendeu meia dúzia delas, quantas é que vocês acham que a Kawasaki vai vender? Pá, sinceramente não sei para que mercado é aquilo. A meu ver, para Portugal, esqueçam, embora elas já estão aí. Pá, e vai ser, a meu ver, vai ser para metê-las aí nos stands a ganhar pó, porque aquilo não vai ter utilidade nenhuma. Pá, a única coisa que pode acontecer é se puserem alguma para testar no stand, só para matar a curiosidade, nada mais. Porque eu, aquelas motas, o que é que eu vou dar, que utilidade é que eu vou dar àquilo? Aquilo ergonomicamente, aquilo é uma IR. É uma moto mesmo super mega desportiva, que nos vamos aqui todos curvados. Eu, se for dar um pico para onde me é permitido, ou minimamente permitido, que é uma autoestrada, eu estou lá 5 minutos e fico apiado na berma da estrada, porque fiquei sem bateria. É isso que eu tenho a dizer, não é? Faz sentido? A meu ver, não é? Pá, e não é preciso, acho que não é preciso ter
gabinetes de desenvolvimento e engenharia para tirar esta conclusão, pá, não sei que eliminados é que eles estarão lá, eu não sou mais que os outros, nem menos, mas a meu ver, Kawasaki, pá, está a ficar, ou está a tomar decisões que, a meu ver, pode pôr muito em causa o futuro da marca. É isso que eu acho. E aquilo que eu acho que a poderá ainda ir safando é estas parcerias com as outras marcas japonesas, que eles inclusive andam a desenvolver motores em parceria, a hidrogénio. E poderá ser isso que os poderá safar, porque eles têm a reputação de construção de motores muito bons, e poderá, pá, um bocadinho eles estarem mais virados nessa vertente. Agora, se isso os vai levar ao sucesso, não sei. A meu ver, a tomar as decisões que eles estão a tomar, cheira-me que eles terão mais capacidade de ser absorvidos por outra marca japonesa qualquer e de haver ali algum tipo de fusão, do que propriamente eles num futuro próximo. Pá, não estou a dizer que seja há 5 a 10 anos que eles desapareçam do mercado, mas se não mudarem a nível de política o seu foco ou a sua maneira de ver os mercados, pá, esqueçam, aquilo não vai dar em nada mesmo. Pá, não vai dar em nada, porque todas as outras marcas têm aquilo que a Kawasaki tem e muito mais para oferecer, com exceção, pá, não sei, da Ninja elétrica. Opá, tá aí, já me alarguei bastante no vídeo, espero que tenham gostado, façam like, subscrevam, pá, partilhem se quiserem partilhar, e tchauzinho.